nessa noite. Eu sou a Priscila Agapito, presidente aí da Comissão dos Notários, né, do IBDFAN Nacional, e eu estou assim, muito emocionada hoje de estar aqui porque a gente está tendo um prestígio sem tamanho. Quem está com a gente aqui essa noite, que vai ser a nossa, né, entrevistada da noite, é a professora Maria Berenice Dias, que é a vice-presidente do IBDFAN. Mas quem está com a gente aqui hoje, que veio prestigiar e fazer essa abertura junto comigo, é ninguém menos que o presidente do BDFAN, nosso Rodrigo da Cunha Pereira. Obrigada, Rodrigo, por esse prestígio. Obrigada, Berenice, por essa honra de estar aqui com a gente. E para debater junto com eles e junto comigo, estão aqui hoje também, que eu fiz questão de convidar esses dois. Gustavo Bandeira, que é tabelião do oitavo tabelionato lá do Rio de Janeiro, né? O oitavo tabelião do Rio de Janeiro. E eu tô com o João Massoneto Neto, que é substituto do oitavo tabelião aqui de São Paulo. E Gustavo veio para contar para gente que lá no Rio de Janeiro esse tema já era Olha o normatizado. spoiler, olha o spoiler. Não vou dar spoiler, estou só apresentando, Berenice. O João é um substituto que já tinha experiência também nesse tipo de assunto, que eu nem falei, mas todo mundo já sabe que o nosso assunto hoje aqui é para a gente debater a renúncia, né, do direito concorrencial no pacto antinupcial. E aí eu vou deixar então a nossa diva, a Berenice, começar falando e a gente vai cutucando ela durante a nossa live, tá bom? Eu Vocês podem ir mandando perguntas aí que a Maria Carolina passa para a gente aqui, tá bom? Boa Gente, a noite. Maria está aqui. Eu quero cumprimentar muito a Priscila, essa mulher extremamente dinâmica, extremamente corajosa. Ela está sempre procurando encontrar respostas e soluções, e acho isso bem significativo. E no que sai esta decisão do Conselho da Magistratura de São Paulo, ela nos encaminha imediatamente. Não, nós temos que comentar, temos que discutir e tal. Enquanto não marcou esse momento, ela não sossegou a gente. Eu e um convite dela não dá para recusar. Aqui o Rodrigo, então, que alegria. E, e eu acho assim, muito, muito significativo nós abordarmos esse assunto, porque ao menos assim, nessas questões tem dois aspectos que eu acho terríveis, né? Onde se fala em direito sucessório, né? Porque, assim, ó, o que, que o Código Civil privilegia? O princípio da autonomia da vontade, principalmente questões de ordem patrimonial. E isso o Código Civil deixa muito claro, né? Onde elenca regime de bens e diz que as pessoas podem fazer o que quiserem, ou seja, não precisa escolher um dos modelitos, ponto. Pode mesclar, criar um novo, nem botar nome nenhum, sabe? E fazer as deliberações que desejar. Isto é liberdade, né? E isto é aceito. E diante dessa possibilidade de se criar até um regime híbrido, sabe? Isso entra em absoluto confronto, né, com duas regras que eu acho horríveis, as duas. Não gosto de nenhuma delas. Vou adiantando, né? Um é esta negativa de se emprestar efeitos patrimoniais a um casamento quando as pessoas que resolvem casar, e agora em união estável também, em fazer houve essa extensão, né, conceitual feita pelo Supremo Tribunal Federal, né, porque as regras do casamento se aplicam também à união estável, então, onde fala pacto extrajudicial, se fala em contrato de convivência, né, e diante disso, dessa liberdade de fazer esse tipo de pacto, sabe, esbarra no âmbito do direito sucessório com este absurdo. Em casa, do jeito que a lei diz, não deve casar, olha, não casem, viu? Ah, mas se a pessoa casa, bom, então tá bem, esse casamento não vai ter efeitos patrimoniais. É meio que uma punição, né? Claro que o mais absurdo disso são os 70 a mais, que é o que nos mais chama atenção, sabe? As pessoas com 70 anos, bom, então não pode, sabe, ser objeto de amor de ninguém, perde a sua autonomia, pode ser tudo, presidente da República, dono de empresa, agora escolher o regime de bens, não. E assim, qual é o significado disso, gente? Qual é? Porque quem que tem a ver com isso? O que que o Estado se mete? Sabe? Diz, olha, tu casa, mas não teve... Por quê? Né? Preservar interesse de herdeiro?
no fundo é quase um pacto de Corvina que a lei impõe, né? E proíbe tanto. E depois, né, as pessoas são donas do patrimônio, fazem o patrimônio que quiserem. Vem falando tal do golpe do baú, que eu acho isso, né, um absurdo. E o Rodrigo sempre diz isso, né? Mas, olha, cada um tem o que tem. Se um tem dinheiro, o outro tem a juventude, tem a alegria de viver e tal. Para mim, tudo bem. É uma manifestação de vontade. Então, vem neste, que é muito significativo, e também aquele assim, ó, se a pessoa precisa de autorização judicial para casar, e por que o juiz autoriza? Porque os pais que deveriam autorizar não autorizaram. E o juiz, não, não, pode casar, enfim. Então, por que punir, né, essas pessoas se, bom, houve uma chancela judicial dizer que o casamento está tudo bem, tá? Também meio que um absurdo dessa situação. E assim, ó, tem aquelas regras básicas, né? São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Olha, eu comungo do mesmo entendimento do Rodrigo, eu morro de medo, não sei o que que é, sabe? Moral e bons costumes. Juro que eu não sei, sabe? Conceitos absolutamente fluidos. E diz que 1655 é nula a convenção ou cláusula que contenha disposição, contrarie disposição absoluta de bens. Eu vejo que tem esse artigo, o malfadado artigo 426, que diz, que é chamado esse Pacto de Corvina, não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Vejo que aí já existe uma certa, né, contradição. Pode, ninguém duvida que o pacto e o contrato são um contrato, tá? Então não haveria essa possibilidade dessa incompatibilidade. E, diante desse absurdo de impor esse regime de bens, o que o Supremo fez? Muito bem feito. Criou a súmula 377. Não. Por que inventaram esse regime de separação obrigatória? Para preservar o patrimônio que a pessoa tinha antes de casar. É isso. Mas se a pessoa casa e fica vivendo anos e constitui um patrimônio, por que esta pena, que diz que os bens anteriores, vai atingir todos os outros construídos, sabe, durante a união, durante muito tempo? Como que se estende esse efeito? Por que depois não existe este que a lei mesmo diz que existe comunhão de vida, enfim, dentro do casamento? Mas não, este tal de regime só fala com os bens anteriores ao casamento. Depois não, depois se partilha como se partilham todos os bens. E isto, de fato, atende, eu não entendi até um princípio ético, né? Não sei por que se eu casei com alguém, o juiz não queria que eu casasse, mas casei, tá? Vou abrir mão de tudo que ele tinha também, para provar que eu não tinha nada a ver, eu não queria nada dele. Mas depois, compra depois, não. Este súmula que vigora, né, desde o século passado, ela foi feita uma releitura absurda pelo STJ, absurda, né, no momento que relativizou isso e passou a exigir simplesmente que, no regime da separação legal de bens, comunique-se os bens adquiridos na constância do casamento. Perfeito, súmula 377. Só que, partícula esculhambativa, desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. Como assim? Mas e a tal da comunhão e a presunção dos bens comuns? E assim, como é que prova? E vejo que essa nova interpretação teve uma eficácia imediata até dos processos em andamento, as pessoas entravam, ninguém se preocupou a juntar notinha, sabe? Até porque não precisava, e durante os processos todos andando, não, então agora não pode mais, mudou a regra, precisa provar. Como é que se prova, sabe? Por exemplo, nesta tal, que a gente está absolutamente chamando atenção, e acho que é uma das pautas também muito significativas do IBDFAN, sabe, que essas atividades das mulheres, atividade de cuidado, isso aí tem valor econômico, apesar de, né, até há pouco ninguém considerar isso, e a mulher que ficou em casa, cuidou dos filhos, por um pacto entre os dois, sabe, para ele ter a tranquilidade, fazer festa, receber os amigos e tal. Isso não vale nada, porque eles querem esforço comum de contribuição econômica e financeira. É isso aí, né?
E agora está assim, tá? Afastando, no fundo, esta possibilidade, no fim, voltou à súmula, do Estado que era. Esta disposição tem outra também que eu acho horrorosa, que é o direito de concorrência sucessória. Olha, isso é um escracho, gente, sabe? Que muitas pessoas só se convenceram que era assim quando aconteceu com elas, professores e tal, porque eu, desde que saiu, eu só batalho desse gente, não é possível que alguém vai receber bens do qual não ajudou a participar, não ajudou. Bens particulares, bens adquiridos antes, por esforço, por herança, por doação, não interessa. Esses bens, o novo cônjuge, o novo companheiro, agora, em função da decisão do STJ, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 790, esses bens ficam alijados, uma parte deles fica alijada. Eu escrevi tanto, mas esses dias também disse, isso nunca desiste, né? Infelizmente, não desiste. Vocês me conhecem, sabem disso. Sabe? Não, eu disse, não, não pode ser. Tem que ser sobre os bens amealhados durante a união. Aí até está bem. Casa, o que é bem particular ficou para trás, o que é teu, o que é nosso, metade de cada um, e o que é nosso, vamos dividir. Mas ali, além de fazer este absurdo, excepciona o regime de bens. Tá? Qual? Regime da separação obrigatória. Regime da... Ai, meu Deus. O regime da comunhão universal e o regime da comunhão parcial. Então, existe essa possibilidade. E assim, ó, afasta esse direito de concorrência. Mas o regime da separação, onde as pessoas maiores vacinadas eleitoras querem que total separação. Não só durante a união, também depois que morre. Isso vigora durante a união, vigora se divorciam, se separam. Agora, depois da morte, muda a regra. O legislador se substitui à vontade manifestada das pessoas. Ah, não, não, não. Não, tem que ter direito a esta parte. Tá? E, uh, assim, ó, será que é possível impedir que as pessoas abram mão ao constituírem um relacionamento, ao formalizarem uma questão patrimonial dessas questões? É possível, ou via pacto antinupcial, ou contrato de convivência? Teve uma decisão de São Paulo que eu achei bem interessante, sabe? Que é até recente agora, de 2023, que reconheceu a validade de um pacto antinupcial onde houve renúncia de alimentos, renúncia à concorrência sucessória, afastamento dos frutos dos bens particulares de cada um. Isto o Tribunal de São Paulo diz que está tudo certo. É isso mesmo. E agora veio, esse objeto até esta decisão do Conselho Superior da Magistratura absolutamente coerente. Né? O que ele disse, né? Ao apreciar uma dúvida e julgou, por exemplo, dúvida, inclusive, do cartório do registro de imóveis, nem era do tabelionato, né? Onde as pessoas estipularam o regime da separação e, expressamente, com todas as explicações possíveis e imagináveis, abriram mão disso. O que disse a Corregedoria, no Conselho? Existem várias modalidades de pacto sucessório, nem todas são nulas. Inclusive, traz a partilha em vida como exemplo de que partilha em vida estão fazendo partilha de bens, no fundo até poderia ser um. E que a renúncia, ela não dispõe e nem cria nenhum ônus para herança. Então, ela não é vedada na lei. Ou seja, não está havendo disposição da herança. Simplesmente está estabelecendo parte da herança, não vai querer. E que não cabe, e aí eu já coloquei mais um nome aqui, né? Não cabe ao registrador, né? Mas também então não cabe ao tabelião, que é quem cabe lavrar isso, sabe? Afirmar a priori a sua invalidade. Não,
eu não posso escrever isso, que é o que acontece, ou espero que acontecia. Né? Até sobre essa justificativa. Quem vai decidir isso, eventualmente, vai ser na via judicial, depois. E assim, ó, inserir esta cláusula em algum pacto não pode atingir a rigidez de todo o pacto. E é uma regra que vale para ambos. Para ter validade perante terceiros, é que vai para o cartório de registro de imóveis, senão nem há necessidade disso. E ele diz que essa renúncia e essa decisão nem afirma a possibilidade, nem nega a possibilidade, mas atribui a responsabilidade para solver isso no judiciário, dia que, eventualmente, a justiça vier. E depois, assim, a justiça tem mudado de opinião. Hoje eu já mostrei para vocês esse balancê todo. Então, assim, ó, acho uma decisão muito salutar. E assim, ó, não é assim, bom, agora pode fazer. Não é isso que o São Paulo disse. Acho que o IBDFAN, como sempre, o nosso vanguardismo, Rodrigo, já fica aqui o convite, sabe, de nós provocarmos o CNJ, sabe, para que eventualmente regulamente isso, admita a possibilidade. Né? E com esta afirmativa, que é verdadeira, não é o tabelião, não é o oficial do registro que vai dizer isto vale ou isso não vale. Isso é uma prerrogativa da atividade jurisdicional. Depende de uma decisão judicial. Não pode impedir. Porque mas, se não impede o registro, como nesse caso, o pacto estava lá, ele existia. Então, todos os outros perante terceiros não teria feito nenhum, porque não leva ao registro, porque tem essa cláusula de renúncia. Não, né? Então, achei salutar e perspicaz, inteligente, corajosa essa decisão. Era mais ou menos o tema que eu gostaria de trazer para a gente debater aqui. Ah, professora Berenice sempre dando uma aula aqui para a gente, né? Fez toda uma volta aí na autonomia da vontade privada, trouxe as últimas decisões para a gente aí do STJ, discussões, e chegou aí nessa sua conclusão. Inclusive, nessa decisão, você viu que você foi citada, né? Na parte do seu livro que você concorda com o Mário Delgado e com o Rolf, que sempre defenderam, né, essa possibilidade. E assim, para quem não teve acesso a essa decisão, eu vou deixar ela nos stories lá do Instagram do IBDFanote, porque essa decisão, gente, é uma que merece ser lida. Ela é uma aula de direito civil, não poderia ser diferente, porque o relator foi o Dr. Francisco Loureiro, que, na minha opinião, é um dos maiores civilistas vivos que a gente tem no país. Eu fui aluna dele em 98 e, assim, desde então eu sou muito fã. Ele agora está como nosso corregedor-geral de justiça, então as decisões que vêm vindo dele no conselho são bem, assim, muito bem fundamentadas. Hoje a gente teve uma outra também que eu vou postar no IBDFanote, assim, bem fundamentada. Eu vou deixar os nossos colegas falarem, mas uma coisa que eu achei, assim, que eu até vou pedir para os colegas comentarem, é que da parte notarial da nossa discussão de hoje, a gente teve um ganho muito grande com essa decisão. Por quê? Primeiro, né, que todos os desembargadores que participaram, por entenderem muito de cartório, souberam pontuar exatamente. Então, assim, o tabelião, ele faz o contrato. O papel do tabelião de notas é fazer o contrato, é formalizar a vontade das partes, desde que não contraria a lei, o que é o caso. Então, essa cláusula, ainda mais com a redação super bacana que o João ajudou a construir, com todas as observações, não tem por que ela não poder ir para frente. E o doutor Loureiro e os outros desembargadores deixaram claro que não cabe ao registrador, seja ele de registro civil, seja ele de registro de imóveis, entrar no mérito dessa discussão, que só vai ser, assim, só vai ter talvez discussão e eficácia depois da morte de alguém, né? Então, é diferente o registro de imóveis quando ele vai registrar uma compra e venda, quando ele vai registrar uma hipoteca, porque nesses casos é constitutivo o registro. No pacto, não. No registro do pacto é só para dar oponibilidade contra terceiros, para dar publicidade. Então, esse pontuar de qual é o papel de cada um nessa decisão, para mim, como tabeliã, foi muito assim prazeroso, porque o que a gente tinha até então era proibição. Do mesmo jeito que hoje quem estava no grupo viu que veio uma proibição do CNJ, do tabelião lavrar procurações que envolva direito de crianças.
Então, o tabelião, Berenice, por mais que ele tenha vontade de lavrar, que ele entenda juridicamente que aquilo é possível, que ele tenha convicção acadêmica de que aquilo pode, ele tem limitação administrativa. Só que o que essa, na minha opinião, essa decisão foi brilhante é que uma questão administrativa não pode antecipar uma discussão jurisdicional, né? Então, isso para mim foi assim um bálsamo. Eu já falei muito, agora eu acho que eu vou pedir para o Gustavo contar como era lá no Rio de Janeiro, para a gente depois. Ah, peraí, que temos presidente querendo falar, pela ordem. Desculpa, já que eu estou aqui, é um segundo. É só para lembrar que esses avanços são importantes e vem exatamente no momento em que nós estamos comemorando amanhã 27 anos da existência do IBDFAN. Amanhã é aniversário do IBDFAN, estamos fazendo 27 anos, teremos várias comemorações, vocês vão receber aqui, e isso então integra essas comemorações dos 27 anos do IBDFAN. Era só isso. Ah, muito bom. Obrigada, Muito presidente. Então, eu vou bom. passar a palavra agora para o Gustavo, para ele contar para a gente como que isso já acontecia no Rio de Janeiro. Olha, bom, primeiro eu quero agradecer aí ao convite do IBDFAN, a minha colega Priscila. É uma honra estar ao lado aqui da professora Maria Berenice, sou fã de carteirinha, meu colega João, enfim, e Rodrigo, é um grande amigo, também tiro muitas dúvidas aqui no WhatsApp quando preciso recorrer a ele, ao Rolf, enfim. Então, essa questão aqui no Rio, ela começou, eu acompanho essa discussão desde o artigo do Rolf, né? Quem que foi o primeiro a levantar essa bandeira, salvo engano, e eu tive a oportunidade, a felicidade de ter uma parceria com a Corregedoria aqui do Rio de Janeiro, ao ter sido indicado pelo atual presidente do Tribunal aqui do Rio, desembargador Ricardo Cardoso, como relator do Código de Normas aqui do Rio, que entrou em vigor em 2022. E ele me deu carta branca no sentido, Gustavo, a gente quer modernizar, vamos formar comissões, você será o relator geral. E aí, Pri, eu aproveitei, assim, no bom sentido, eu falei, poxa, vamos aproveitar. Eu me recordo até que troquei mensagens com o Rodrigo sobre algumas questões que eu queria levar. O Rodrigo, poxa, sensacional. E uma delas, tá? Tirando a questão do inventário com incapaz, que nós levamos também, então foram 3 pontos que eu trouxe importantes, que realmente eu levantei a bandeira. Inventário com incapaz, a venda de bens do acervo hereditário para poder saldar dívidas, né? Você herda e nunca, às vezes não tem condições de pagar, e a possibilidade de renúncia ao direito concorrencial. E eu, então, conversando com o juiz auxiliar na época, o doutor João Luiz Ferraz, que era, a gente ficava às vezes, ainda estava aquele estado pandêmico, e eu me lembro de reuniões com o João Luiz por Zoom, até 11, meia-noite, discutindo temas. E esse tema foi um tema que, para mim, era muito importante, porque nós que estamos na frente, né, João, do atendimento ali, balcão, né, Priscila? Nós sabemos a necessidade da sociedade, a sociedade nos procura trazendo questões, né? O direito nasce do fato, e esse fato bate no nosso balcão. A pessoa chegava lá, olha, principalmente famílias recompostas, né? Mosaico, você está iniciando uma relação, você já tem seu patrimônio, vamos começar, eu não quero nada, você também não quer nada, pô, lindo, lindo. Aí chega, e muitas das vezes fazem, quando não assessoradas, contratam o pacto sem saber que irão lá na frente ser herdeiros um do outro, porque nem sempre são esclarecidos, né? Então, eu aqui no Rio, eu conversei seriamente com o juiz auxiliar, eu falei, olha, eu queria muito, você acha que é viável fazer uma redação aí, a redação do 390? Aí ele, Gustavo, mas isso é pacta corvina? Eu falei, coitado do corvo. Primeiro que o corvo, eu sou um defensor dos animais, e o corvo é um animal espetacular, que já inspirou poemas. Edgar Allan Poe tem um poema lindo, The Raven, né, que é o corvo. Poxa, deixa o coitado do corvo em paz, nem tem no Brasil, né? O corvo nem existe no Brasil. Então, vamos tentar nos ater à questão jurídica. E aí, conversei com ele, mostrei o artigo do Rolf, falei, olha, essa condição do cônjuge é uma condição diferenciada, a gente não pode comparar de forma equânime o cônjuge com o descendente. O ascendente já nasce herdeiro, o filho, o pai é herdeiro
de sangue, porque ele já é herdeiro. O cônjuge, como diz muito bem o Rolf, tem uma expectativa de fato, não de direito. Ele não sabe se. Ele depende de reunir condições para que ele possa vir a ser considerado herdeiro. A partir disso e dos argumentos que nós levantamos, ele concordou, falou: não, Gustavo, vamos colocar isso no código. E aqui no Rio, eu já venho lavrando, eu não só lavrei, Priscila, como eu cumpri o inventário extrajudicial do pacto, foi um contrato de união estável, aonde o cônjuge, e foi muito legal isso, porque a gente faz, e às vezes vamos executar agora, é difícil você fazer e executar. E eu falei, poxa, eu tive uma questão aí, eu falei, nossa, será que eu preciso que aquele cônjuge, que aquela companheira que já renunciou lá atrás, professora Berenice, será que ela precisa comparecer novamente no inventário extrajudicial para ratificar, entre aspas, o que ela já disse lá atrás que não queria? E digo mais, eu sempre quando vou fazer esse ato, eu digo, olha, há direito real de habitação, porque o direito real de habitação não se confunde com a renúncia do direito concorrencial. Você não quer nada, então renuncia também ao direito real de habitação, porque do contrário, aí sim, tem que comparecer no inventário, vamos desconstar do inventário extrajudicial o direito concorrência, o direito real de habitação, porque no meu modo de ver, ele tem que ser levado a registro. Apesar dele decorrer da lei e esse registro ser meramente declaratório, o direito real de habitação, ainda mais hoje com a mudança da lei das garantias, a 14.711, né, prevê expressamente que você ampliou o leque de registrabilidade da 6.015, né, o artigo 167, inciso 1º, número 48 lá, hoje prevê que você pode registrar qualquer ato que de alguma forma influencie. Como é que eu vou deixar de registrar um direito real de habitação? Amanhã um incauto vai comprar esse imóvel e tem uma pessoa com direito real sobre ele. Ah, não, mas decorre da lei, não precisa. O registrador não registra, porque não tem previsão. Espera aí, poxa, isso repercute. Então, isso tudo me levou a ser um defensor ferrenho dessa questão. Meu inventário foi feito na Secretaria de Fazenda, como o sistema da Cefaz ele ainda não é apto para entender isso. Eu tenho que constar que houve uma renúncia e é uma questão semântica, né, professora Berenice? Porque, como diz o professor Rolf, essa renúncia, na verdade, você renuncia ao que você tem e o cônjuge ainda não tem nada, ele tem uma expectativa de. Então, tudo bem, então não usa a palavra renúncia, usa rechaçar, abdicar, eu abdico, eu afasto o direito a concorrer, eu não afasto a aplicação da súmula 377, quando tinha lá antes eu não afastava? Então, por que eu não posso afastar o direito concorrencial também, né? Mas na Secretaria de Fazenda, pessoal, na prática, para a gente, né? Porque o cartório, eu, Priscila, o João, a gente trabalha com a prática, né? Muitas vezes o advogado leva a questão mais teórica e tal, mas quem vai na hora lá resolver uma questão prática ali na Secretaria de Fazenda? Gente, que estamos mais próximos. E aí eu tive que lançar como renúncia, como se ela tivesse renunciado, e ela compareceu ao ato como anuente. Disclosure, tá? Ela compareceu como anuente. Mas eu penso, e aí é meu pensamento, que se já houve aquela renúncia e não há direito real de habitação, já que ela não precisaria sequer comparecer, eu poderia lavrar o ato somente com o herdeiro, porque se ela amanhã quiser anular isso, ela vai entrar com a ação, vai citar o herdeiro vai ficar impedido de dar sequência no inventário, ela vai levar a discussão para o juízo orfanológico. Então, assim, essas são as minhas colocações, Priscila, mas eu acho que, principalmente, eu queria deixar isso claro, exigência ou não do comparecimento, né? E também lembrar do direito real de habitação, gente. Pessoal, os colegas costumam esquecer dele. E eu acho que sempre que lavra um inventário, tem um único imóvel, faz constar ali o direito real de habitação, de forma a provocar o registrador a levar isso para o Fólio Real e dar publicidade a esse direito, tá? E vamos poupar o pobre do povo, que não tem nada a ver com isso.
Só me diz uma coisa que eu não entendi bem, Gustavo. Perdão. Essa orientação, ela entrou no Código de Normas aí do Rio de Janeiro ou não? Sim, sim, entrou o juiz auxiliar aqui, aceitou a minha ponderação. Eu lhe confesso que eu fiquei muito agoniado na época, porque houve uma live de um grande civilista nosso que bateu muito no nosso. Eu digo meu código porque eu tenho um carinho por ele, porque eu trabalhei. Mas ele bateu tanto que o Rio de Janeiro é um absurdo, que o Rio de Janeiro está rasgando o Código Civil. Eu falei, nossa. E tiveram alguns colegas meus ainda que falaram, viu, Gustavo, o que tu foi arrumar? Eu falei, bom, eu estou com a minha consciência limpa, eu continuo lavrando. Eu acho até que é um venire contra facto próprio, o sujeito que assina isso, de comum acordo, reciprocamente, abrindo mão, depois chegar, não, mas olha, pô, eu só casei com você porque a gente combinou isso. Quer dizer, que história é essa de estamos contratando herança de pessoa viva? Nada disso. Pelo amor de Deus, a gente, quando escolhe o regime, a gente já está negociando a herança ali. Quando eu opto por um regime XY, já estou ali estipulando isso. Então, assim, Pri, E desculpa já ter me tem um alongado. tempo, né? Meu, meu, Imagina. meu colega João, que tem muito mais a falar do que eu, Não, vai obrigado. dar tempo, tranquilo para todo mundo. Inclusive, já tem uns 2 anos esse Código do Rio de Janeiro, né? Não é por aí? Já faz tempo Dois, que. 2022, 2022. E também, né, Gustavo, o tabelião não tem medo de apanhar, né? Porque faz parte da nossa. Pô, Eu já eu chamei só Maria estou da triste. Penha várias vezes. A gente fazia tanto inventário com incapaz, Priscila, e agora a gente está Né? parado porque o MP não regulamentou ainda o 571, mas eu já fazia, porque nosso código previa. Agora eu estou parado, aguardando o MP. Gente, bom, eu mandei, tem 17 dias que eu mandei um primeiro caso meu, tá lá no MP. O MP não falou ainda. 17 dias corridos e o MP ainda não teve tempo de olhar uma minuta de 4 folhas. Mas vamos que vamos. Uma coisa também que eu acho importante a gente falar que essa decisão trouxe, gente, é que o Código Civil novo, que o projeto do Código Civil novo já prevê isso. Né? E outra coisa que eles trouxeram na decisão também é que a gente precisa dar uma interpretação nova a essa história toda, como o Gustavo falou para a gente absolver o corvo, porque, ó, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, na Itália, na França, em Portugal, já tem essa previsão também. Então, o Brasil precisava avançar. E eu fico É muito verdade, são feliz. países. Esses países não têm a ingerência como o nosso, esse protecionismo, né? Ah, não, a gente tem que proteger. Eu cumpri um testamento da Alemanha aqui no inventário, em que o testador deixou tudo para a mulher e tinha 2 filhos. Eles eram alemães, estavam todos, mas tinha um imóvel aqui no Leblon. E foi cumprido, a justiça daqui cumpriu, os filhos foram, entre aspas, deserdados, mas o direito alemão permite isso. Ah, isso é muito legal. Deixa eu fazer uma colocação que eu acho interessante, já que a Priscila falou nesse projeto da reforma do Código Civil, é que acabou sendo inserido, até por sugestão do Pablo Stolze, a cláusula sunset, ou seja, que no pacto seja estabelecido que vai reger o regime da separação de bens durante 2 anos, ou até nascer um filho e tal. Depois passa desse regime para outro regime, enfim. Né? Diz que existem várias. Eu só acho, e ali não colocaram, mas achavam que tinha que colocar, que estas observações, gente, ela precisa constar até na certidão de casamento. Né? Porque assim, como é que as pessoas vão saber? Ó, não, casou com a separação de bens, está aqui. Só que previsto lá que mudou. Aí quando acontece, não, mas não, agora não é mais, agora nós mudamos. Sabe onde é que está a proteção do direito terceiro? Então é algo que a gente tem que prestar atenção. Eu achei interessante essa possibilidade, enfim, mas acho que nós temos que atentar a essa necessidade de publicizar isso para garantir direitos dos terceiros. Nossa, me deu uma vontade aqui de provocar a Berenice, mas eu estou me segurando. Eu estou me segurando muito, mas eu acho que eu não vou resistir, porque, Berenice, né? Por isso que eu bato tanto em você e eu brigo tanto com você que essas coisas só podem ser colocadas na escritura, porque quem faz contrato é tabelião, registrador civil, dá publicidade ao ato feito pelo tabelião. Então, por isso que eu discordo de você quando você vem com essas defesas aí que dá para escolher regime de bens direto no registro civil. Não dá. E eu vou dar a palavra para o Não, João. não, Vou dar a não. palavra para o Deixa João. deixa eu me defender. O que eu sustento, não colou, mas eu sustento
que, se é um regime puro, eu quero o da separação de bens. Eu não preciso fazer uma escritura para fazer essa frase e levar a escritura pública para lá. Agora, se eu quero o regime da separação, mas se comunica a bicicleta do bisavô, bom, vai para o tabelionato. Então, assim, Não, mas a gente vai fazer uma outra live só para falar a disso, tá bom? escolha pura de um dos regimes legais sem nenhuma outra cláusula. Não vejo por que Nem isso é. não pode ser. Não pode. Se fica consignado que é o da comunhão parcial, por que não vai ficar consignado que é outro? Porque é com contrato, e contrato só tabelião que faz. Registrador civil não faz contrato. Te amo. João, deixa o João falar. Olá, pessoal, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com esses dois grandes mestres, a nossa professora Maria Berenice, nosso professor Rodrigo, e estar com esses dois amigos, né? Que eu gosto tanto, que é o Gustavo e a Priscila. E esse tema, até o pessoal da nossa área brinca que eu insisto muito, né, Gustavo? O pessoal lá no grupo que a gente tem de debates, quando saiu essa decisão de São Paulo, eles falaram, nossa, agora você precisa arrumar outro objetivo de vida, porque eu só falava desse assunto. E assim, esse assunto ele é importante para mim porque envolve várias coisas que passaram pela minha vida. Uma delas é o próprio Mestre Zeno, que a gente, né, não tem o que falar, todo mundo sempre amou e continua amando ele. E, e ele, numa das últimas lives que ele fez, até com o Rodrigo Toscano, eu participei como ouvinte e falei, olha, mas espera aí, acho que até a Priscila estava nessa live. Ele falou assim, eu falei assim, não, mas o que a gente está sugerindo para resolver essa situação do 426 aplicado no lugar errado, né, é que deixe para o futuro, que se lá no futuro, porque tá tendo uma divergência, essa doutrina pode inverter e a jurisprudência também. Aí eu chamo a atenção, por que isso está acontecendo agora? É muito simples, porque antigamente a gente sabe que nossos avós, nossos pais, meus pais, por exemplo, pela minha idade, eles casavam e casavam para sempre. A realidade de hoje em dia não é mais. A gente sabe que pode divorciar, divorcia e tal, tal. Então, assim, a sociedade mudou e precisou olhar para esse tema. E aí começaram grandes mestres como Mário Delgado, Rolf Madaleno, começaram a estudar melhor esse assunto. Peraí, mas só começaram a estudar porque a sociedade mudou. E aí aqueles que tinham um patrimônio, os dois, e um viúvo, outro divorciado, ou ambos viúvos, querem se encontram e querem ter um novo amor, mas eles não querem de maneira nenhuma, nenhum nem o outro quer misturar com os filhos, os dois querem proteger os filhos. Onde já se viu, teve casos no Brasil de 8 meses a pessoa comprovou uma união estável e ficou com a metade do que o filho daquela outra pessoa que morreu. Isso aí é um absurdo, como disse a nossa professora, não tem sentido algum, né? E aí, com essa necessidade de estudar mais profundamente esse assunto, foi descoberto o erro que houve. Houve um erro. Qual é o erro? Quem que foi o autor do que está escrito exatamente no 426? Foi o Clóvis Bevilacqua, no 1089 do Código 16, certo? O 426, ele copiou o texto. O que acontece? Lá, naquele momento, e aí pode pegar o livro comentado do Clóvis Bevilacqua, ele disse, vou até ler aqui para vocês, que é só esse trechinho. O Código Civil, fiel à tradição do nosso direito, condena os pactos sucessórios. 2 exceções, entretanto, insinuaram-se, destruindo a pureza do sistema do Código. A. Nos contratos antenupciais, é lícito aos cônjuges regularem a sua sucessão recíproca. Então, assim, fora esse, tem outros comentários dele, onde ele mesmo, o autor do 426, disse que não se aplicava às convenções antenupciais. E ele explica mais. Ele explica que na redação primária do projeto primário do Código de 1916, existia o quê? Existia uma situação que tirava os contratos da possibilidade.
Só que ela não foi aceita. Então, quando o legislador aceitou, ele aceitou dessa forma que ele falou. E olha, veja, Clóvis era contrário, porque naquela época era outra cabeça, era outra sociedade, e ele era contrário, mas mesmo contrário, ele assumia que não se aplica às convenções antinupciais. Aí eu pergunto, quando chegaram nisso, estudando bastante, tudo bem, eu entendo a resistência, porque foram anos na faculdade de Direito repassando a mesma coisa, que no pacto antenupcial isso era pacta corvina. Mas se a gente olhar pela lógica, que o corvo espera a morte de alguém para ter uma vantagem, é lógico que não existe corvo. É o que eu brinco sempre lá no grupo. Assim, não existe corvo nessa situação. Cadê o corvo? Não tem. Por quê? Porque ninguém vai se beneficiar com a morte do outro. Seria diferente de eu estar comprando um imóvel do Gustavo e falando assim para ele, olha, eu vou te pagar a metade agora e a outra metade quando meu pai morrer. Ele está bem velhinho já, mas quando ele morrer eu te pago. Aí teria a expectativa do Gustavo na morte do meu pai para receber. Não tem nada a ver com a convenção antenupcial, onde eles estão dizendo que eles não querem concorrer na herança um do outro. Ainda eu estava num evento onde estava um outro grande mestre nosso aí, que é muito simpático, muito humilde, que é o Euclides de Oliveira, e ele estava falando sobre isso, que ele era da corrente do 426, e quando eu vim com essa colocação do Clóvis Bevilacqua, ele falou, olha, peraí, eu acho que agora eu preciso estudar melhor esse assunto, eu vou lá no Clóvis Bevilacqua, porque assim, não é ruim assumir isso. Tanto é que quem começou a estudar, os nomes, né, tais como esses dois brilhantes professores, famosos professores que estão aqui com a gente hoje, esse pessoal que é muito estudioso e que foi atrás desse tema profundamente, eles começaram a ver, não tem lógica, realmente, e chegaram no Clóvis Bevilacqua, chegaram em todas as outras conclusões. Nós escrevemos um artigo que a gente traz tanto isso aí, como várias outras situações que não dá lógica para colocar a pacta corvina no pacto antenupcial. E uma outra coisa importante é o que a professora Maria Berenice disse, que, veja, eles estão colocando o 426, que há uma dúvida imensa sobre isso, e provas, né, como essa que eu falei agora do Clóvis, que não é, eles estão colocando como se verdade fosse, não tem discussão, porém, o 1639, que a professora disse no comecinho da fala dela, que, né, dá liberdade para eles, para os cônjuges ou companheiros hoje, né, para decidirem o que lhes aprouver, né, não é assim que está lá no 1639, sobre o que vai, sobre os bens deles, né? Então, assim, esse aí pode passar, esse aí tudo bem, esse aí não, a gente não vai, nós vamos pôr o 426 que é duvidoso, e esse a gente, né, a autonomia da vontade, tudo isso não tem problema. E estudando a fundo esse tema, eu tive a conclusão, fizemos um outro artigo, o primeiro artigo foi eu e a Carolina Mosman, na onde a gente dava essa sugestão de colocar todo esse cuidado, de dizer que se lá eles estão sabendo da divergência doutrinária, jurisprudencial, mas que se lá no futuro, porque nós estamos falando de morte, é um evento incerto, se lá no futuro fosse permitido considerar válido esse desejo deles, era isso que eles queriam, para eles terem pelo menos a chance de poder se expressar e falar que era a vontade. Tá, isso me remete ao nosso mestre Zeno, que nessa live, volto na live, ele disse, bom, tá gravado, eu tenho isso, né? E tá publicado lá naquele Direito Civil do Toscano, ele fala, e ainda assim eu fico até emocionado, porque foi uma das últimas mesmo live dele, e eu como todos vocês gostavam muito dele, e ele fala, bom, peraí, se é para falar lá no futuro e tal, essa cláusula até ele falou, essa cláusula inteligente de dar essa, aí tudo bem. Só que eu percebi uma coisa triste também nesse meio todo, que é o que aconteceu, que o nosso amigo Gustavo disse, que foram lá brigar no Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo foram lá brigar no Rio de Janeiro, por que eles fizeram isso? E aí eu percebi que isso é um pouco de ego. Infelizmente, isso é nítido que é um pouco de ego. E ego de 2, 3 que não querem mudar a sua forma de pensar e querem impor a sua forma de pensar. E eu acho que, acima do ego, deveria vir
o bem-estar das pessoas, o direito delas, essa autonomia da vontade. Sabe por que eu digo isso? Porque eu conheço muitos casos de pessoas, inclusive nós citamos um caso no artigo, de pessoas que eles se encontraram, eles queriam viver um amor, mas eles não faziam isso. Por quê? Porque eles tinham medo de um ser, mesmo eles não querendo, de um ser concorrente na herança do outro. Eles tinham patrimônio formado, família formada, tudo certinho. Quando ficaram viúvos, queriam, né, viver em união estável. E eles simplesmente foram impedidos de viver esse amor por conta dessa teimosia em não virar. E aí eu digo teimosia por quê? Porque estão restando poucos civilistas que ainda não admitem isso. Tanto que no artigo a gente trouxe, assim, vários civilistas, não só o Mário Delgado e o Rolf Madaleno, que são os que mais lutaram por isso, mas tem Mauro Antonini, que falou já tinha falado sobre isso no comentário, no Código Civil comentado do Peluso, que eu até mostrei para o professor Mário Delgado, Mauro Antonini, Jânio Urbano Marinho Júnior, Daniel Bucar escreveu um excelente artigo sobre isso, Conrado Paulino mudou de opinião, Nelson Rosenwald mudou de opinião, Cristiano Chaves, nosso grande Cristiano Chaves também, que todo mundo amava demais, mudou de opinião, Francisco José Carralho também falou sobre isso. Então, assim, Helder Dutra, Rafael Cândido da Silva, aí a gente traz vários outros que não são tão famosos, mas que escreveram teses de doutorado sobre essa matéria, que nós fomos buscar e lemos um por um. Então, assim, por que não mudar? Eu queria só que alguém me falasse qual é o prejuízo que vai dar em todo mundo admitir que realmente foi um erro. Por quê? No Código Civil agora, na reforma, eles estão dando continuidade por 426, dizendo que não cabe... Mas o Bevilacqua já falava isso, gente, lá atrás. Então, não me parece que é uma coisa assim, só está comprovando que já podia e agora estão querendo colocar escrito ali porque 2.3 não está querendo abrir mão disso aí. É isso, eu gosto de ser bem sincero no que eu penso e no que eu falo, eu assumo as coisas que eu falo, e eu acho que, infelizmente, é isso. A gente tem pessoas maravilhosas que ensinam muito a gente, mas só que, às vezes, chega num ponto que é pura vaidade, que a mudança não vai ter... Quando uma mudança pode ter um mínimo de prejuízo para alguém, a gente entende. Mas quando ela só tem vantagem para a sociedade e não tem prejuízo para ninguém, a gente não consegue entender. Então, eu não vou me alongar mais, porque esse tema é tão especial para mim, eu já digo, olha, eu já fazia, continuei fazendo, já fiz pacto antenupcial com esse desejo deles, sempre tomando cautela de explicar, já fiz união estável com esses desejos, já falei para o Mário Delgado uma vez que nós nos encontramos no Pará, terra do nosso querido Zeno, que eu faria tranquilamente no contrato de namoro também, naquela parte que fala que se um dia virar união estável, é o regime tal, e eles têm esse desejo, sem problema nenhum. Continuei fazendo, e agora essa decisão de São Paulo me deixou... Quando saiu no Código do Rio de Janeiro, acho que eu devo ter comemorado uma semana, eu sou fã do Código do Rio de Janeiro, do Gustavo, de todo mundo que fez essas regras lá, a sociedade foi assim, muito privilegiada nisso, e continuei fazendo, deu registro, isso só parou porque alguém do registro, algum dia, disse, não, isso aqui não pode. E aí a gente entra naquela situação que a Priscila falou, eu concordo plenamente. O registro é para dar publicidade a terceiro ao regime de bens escolhidos e se há alguma exceção. Essa parte nem tem que ter publicidade a terceiro, porque só envolve os dois. Heranças nem tem que ter publicidade. Então o registro não tem que... Eu respeito, tenho amigos que acham que ele tem que entrar nesse mérito, mas eu acho que não tem. E muitos que não entraram, não pensem que foi só eu, muitos já fizeram e registrou no Registro Civil, e registrou no registro de imóveis e nada foi falado. O problema surgiu por quê? Porque algum registro civil ou algum registro de imóveis em determinado momento começou a devolver e aí entraram naquele ensinamento antigo que aplica o 426 e aí virou o que virou. Mas eu estou feliz hoje com a decisão de São Paulo, porque além de uma aula, é uma esperança. Porque se o código demorar para mudar, a gente não precisa esperar tanta vaidade
que está brecando isso. A gente pode já começar a aplicar em São Paulo, lá no Rio de Janeiro já acontece, e em São Paulo a gente começa agora a ter uma esperança. E eu sempre falei, não é para que eu faça, porque eu sempre divulguei isso para todos os colegas fazerem, pelo contrário, tá? Então, eu estou muito feliz com a decisão, eu acho que foi uma grande vitória. Bom, eu deixo agora a palavra com vocês. Imagina. Realmente eu sabia que uma hora ia ser pouco para tanta gente brilhante falar. Eu tinha certeza, mas eu já vou deixar aqui um convite para a gente voltar num outro dia para a gente conversar mais sobre isso. A gente tem ainda 6, 7 minutinhos, e aí eu vou pedir para cada um fazer as considerações finais, mas sobre isso, João, que você estava falando, tem dois pedaços dessa decisão que pegaram no meu coraçãozinho, assim, sabe? Num pedaço, quando o doutor Loureiro fala que a escritura foi coerente. Ai, que palavra mais acolhedora! Coerente, entendeu? O que a família quis fazer foi coerente com a escolha do regime de bens. E outra coisa é quando ele fala lá no final que essa qualificação dos pactos antinupciais deve ser feita com outro viés, com menor rigor. Não é caso de constituição de direito, entendeu? Então é muito bom a gente ter essa liberdade. O que a gente está discutindo hoje, gente, é a liberdade. Por isso que eu achei que foi tão icônica essa decisão e a gente precisava debater. Então, eu vou pedir agora. Eu queria muito ouvir um pouquinho, Rodrigo, nesses últimos minutinhos que a gente tem, só Nós para a todos gente vamos fechar. dar o nosso minuto para ti, Rodrigo. É isso aí, Pelo Rodrigão. menos que você dê boa noite com a gente. Não, eu concordo em gênero, número e grau e falo isso nos meus livros também. Na última edição, inclusive, dei uma melhorada boa, recapitulando todos esses autores que falam disso. Faço isso na prática, eu advogo há 40 anos, nos últimos anos eu tenho feito isso constantemente, né, em pactos, contratos e reforço com testamento e tal. Isso é uma prática rotineira no escritório. Mas quando vocês estavam falando aí, né, dos dois tabeliães, que eu ouvi muito atentamente, é que, pensando nos 27 anos do IBDFAN, que já temos esse código fantástico do Rio de Janeiro, pensei em fazer, aí sempre pensando politicamente, de fazer uma pesquisa em todo o Brasil, se há outros estados que fazem isso, e por que não o IBDFAN fazer uma reivindicação geral, né, do CNJ para acabar com essa polêmica, porque isso as pessoas têm que sair, sair do formato estabelecido, e eu não sabia disso, João, que você falou, dessa retificação lá do Clóvis Bevilacqua, que essa história, né, é importante para embasar, porque eu já estou aqui imaginando um pedido para o CNJ, como é que nós vamos embasar isso, e lembrei desse seu aí, e isso é mais uma ação aí dos 27 anos do IBDFAN que a gente pode pensar. Claro, temos que amadurecer, levar lá para o grupo, né, Priscila, que você comanda, mas, enfim, é isso que eu fiquei pensando aqui, de dar legitimidade, de dar, para a gente ter que parar de ficar justificando tanto, isso é óbvio, né? É isso. Obrigado. Desculpe a intromissão, que eu estou aqui de Você não sabe intrometido na live. não sabe qual é a loucura que eu sonho, faz horas, já falei para a Priscila, falei com todo mundo, quem sabe pega agora o Gustavo, o João. Gente, vamos fazer uma nova lei do registro civil. O que é essa? 1970, que fala em disquete, fala não sei o quê. Vocês não acham que a gente merece uma lei nova? Aquela lei não dá para nada. Eu detesto a lei, porque ela é velha. Mas Então, já que é Eu para sou a falar isso favor de atualizar sempre, sempre interpretar-se ex nunc, nunca é ex tunc, mas para frente, né? Pelo amor sim, de Deus, né? gente, já vou aproveitar o meu meio minuto aqui, né, já que nós temos três tabeliães aqui para dar um passo adiante, que eu ando muito interessado na simplificação da linguagem jurídica, e uma das que a gente precisa simplificar é a linguagem tabelioa. E, aliás, essa palavra que eu falei já é bastante antiga, mas é de propósito, né, tabelioa, que palavra esquisita. Mas, assim, não tem sentido na modernidade um texto, saibam quantos, aqueles qual é o sentido disso, gente? Isso a gente precisa melhorar Tem isso. toda a Eu razão. Tem ofendo toda a vocês quando fala razão. isso, Tem mas não. Não, Não tem não, que eu sou tabeliã há 24 anos e há 24 anos que a minha escritura começa com aus. Esse saibam ah, quanto é coisa de quem é. ficou parado no Eu passado. também, Pri. Eu também. E olha, É, ô, Rodrigo, eu vou botar uma vírgula, vou trazer mais uma novidade que eu trouxe para o nosso Código de Normas. A minha escritura, quando é digital,
não é mais naquele formato horrível que é corrido de texto. Não, a minha escritura é aqui. É tudo dividido, separadinho. É outorgante, aí você tem um parágrafo, aí você dá um espaço grande para facilitar a leitura. Por quê? Porque isso aí é fundamental. Eu, quando fiz, uma vez o advogado falou, mas pode? Eu falei, olha, a gente tem uma previsão expressa. O ato eletrônico é de livre formatação. Isso aí era quando a gente fazia no livrão e não podia ter fraude, não podia ter espaço. Mas eu não posso mudar uma vírgula no ato criptografado. A criptografia não permite que eu altere o ato eletrônico. Então, por que eu vou fazer texto corrido? Não, vamos facilitar a leitura do sujeito, né? O sujeito quer ler ali, outorgante, quer ler o título, quer ver a coisa, né? Então, isso foi uma mudança importante. Você tem toda a razão, Rodrigo. Gustavo sempre dando um passo adiante. Queria até ver uma escritura sua, se você puder me mandar dando. Porque quando eu faço, a maioria das minhas escrituras são feitas aqui em Minas Gerais, e eu tentei várias vezes e é recusado. E eu sou revoltado com isso. Não é possível, isso não cabe mais na modernidade, isso é ridículo, né? Essa linguagem. Então, vamos pensar nisso. Isso é dar um Vamos, passo adiante. vamos, A vamos, gente vamos lá. pode pensar juntos aí, junto com o Gustavo. Ó, você tá vendo, né, Rodrigo? Tá vendo, Berenice, que eu sou uma pessoa que eu sei escolher meus convidados, Pois eu é, o que sei eu vim escolher fazer os aqui, né? membros. Estou aqui de intrometido, dando palpite, mudando de assunto. Nada. A gente está muito honrado de você estar aqui com a gente. Eu sei escolher os membros da nossa comissão, então, assim, confia na gente que a gente junto consegue fazer um projeto bem legal para a gente mandar para o CNJ e conseguir, sabe, dar esse passo adiante, que até eu sempre me lembro do Thomas Notch quando a gente fala isso, porque foi o título do, do artigo dele que bombou e que trouxe essa discussão do inventário com menores, né? Que lembra, Rodrigo, em 2017 foi o meu tema lá no Congresso do IBDFAN, que a gente defendia já essa história do inventário com menores, 2017, não é coisa de agora. E a gente, desde o começo da Lei 11.441, a gente já defendia isso, sabe? Então, pessoal, eu posso deixar aqui um convite para a gente voltar e debater isso mais profundo, porque o IBDFAN é Deve. esse lugar. É esse lugar de respeito, onde a gente. E eu sempre falei isso, Rô. O IBDFAN tem que ser um lugar que respeite, acima de tudo, a diversidade de pensamento. Não precisa brigar porque a gente pensa diferente um do outro, né? É uma coisa que, Verdade. pelo amor de Deus, estamos em 2024, vamos ouvir o outro. Todo mundo tem uma coisa para acrescentar e vamos. Quando tem uma pessoa que é contrária a mim, é aí que eu quero ouvir ela falar. Porque eu quero, sabe? Fala, Gustavo. Priscila, só uma coisa. O nosso tema era renúncia à herança no pacto antinupcial, mas tem gente casada aí assistindo, que já está em união estável. Gente, nada impede também que você que já é casado faça uma escritura adequando, fazendo a renúncia daquele direito concorrencial. Não precisa ser necessariamente no pacto antinupcial. Você não teve oportunidade. Muita gente casou cedo. Eu casei com 24 anos, estou com 54, casado ainda com a mesma mulher. Mas, digamos que a gente quisesse hoje fazer essa. Nada impede. Então, assim, tem que ter esse olhar também. Só para fazer essa vírgulazinha, Pri. Só aproveitar o que o Gustavo falou, eu já fiz e já ajudei vários advogados a montar essa escritura posterior das pessoas que não sabiam, que existe muitas pessoas que casaram na separação e não sabiam que existia herança concorrente para eles. Quando eles ficam sabendo, eles ficam revoltados, eles querem... Aí tem uma escritura, eu montei assim, uma redação que explica tudo isso, que eles casaram com essa intenção e tal, e hoje é uma declaratória, uma escritura declaratória. Então, já fiz e venho ajudando bastante advogado que pede para trocar uma ideia sobre o assunto, com muito prazer mesmo, que eu acho que as pessoas têm... Joãozinho, e daí a importância de fazer em cartório de notas, porque, ainda que seja uma mera separação absoluta, a nossa função é orientar as partes naquele contrato, naquela. Então, assim, quer casar só em separação? Eu sei que é só um nome que vai. Mas atrás disso tem toda uma orientação. Olha, a gente fala, você não quer constar isso, quer constar aquilo. Não, só que tá ótimo. Mas a gente explica antes, né? Então, eu acho que a função é muito própria do tabelião, né, de orientação, e que o registrador civil tem a função dele, relevante, mas não é essa, é outra, né? Da publicidade, orientação, etc. É do advogado e do tabelião, porque muitos vão lá sem advogado, e a gente acaba tendo que ter esse cuidado, né?
Ai, gente, olha, eu quero agradecer muito vocês. Quero agradecer muito. Olha, a gente teve muita gente aqui acompanhando a nossa live. Eu acompanhei tudo que eles estavam escrevendo aqui nos comentários. As pessoas adoraram, fizeram vários elogios para todo mundo. Essa live vai ficar gravada, então eu agradeço muito a cada um de vocês aqui que assistiu, a todos os meus amados que estão aqui comigo e que participaram e que fizeram dessa uma horinha aqui, nessa noite tão especial, esse banho de conhecimento, que a gente tem oportunidade de poder falar, né, com liberdade, com sinceridade, com fundamento sobre mais questões do direito de família. Gente, é uma honra ser ibedermana. Boa noite para vocês, obrigada à equipe do IBDFAN que nos ajudou e até a próxima, pessoal. Show.